Agora sim, muito boa noite para todos vocês. Boa noite para quem nos segue pelo canal do YouTube, para quem já baixou o app IBBR Curitiba, tem seguido as nossas redes sociais, @IBBR Curitiba, nosso Instagram, e ali você vai receber todas as informações sobre a caminhada da igreja. Somos uma igreja da capital paranaense, Curitiba, Igreja Batista Bom Retiro. Nós estamos situados na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, num dos bairros mais aconchegantes dessa cidade, que é a capital europeia do Brasil. Amém, igreja? Amém, queridos. Temos ministrado para a igreja de maneira muito simples, como Jesus. Ele sai do templo para entrar dentro das casas. Nós ministramos a respeito do encontro de Jesus com o fariseu, cheio de virtudes, e a mulher pecadora, aquela desconhecida acusada. Nós tivemos um encontro com Jesus lá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, onde Jesus apareceu com 13, imagina, né? Falamos sobre isso semana passada, com 13, ele e mais 12 discípulos. Nós vamos participar dessa célula, e tudo isso nós estamos fazendo e ministrando para que o teu coração se mova de fé, para que você participe da Igreja Batista Bom Retiro, que está espalhada em toda a cidade, através das nossas células. Ontem mesmo ficamos fazendo um treinamento aqui com a liderança, para que eles possam ministrar da maneira mais profunda o Evangelho de Jesus e cuidar de vocês. Então, não deixe de participar de uma das células. Se você abrir o app na sua casa, você vai descobrir a célula, às vezes é vizinho de você, você nem percebe. Hoje, eu quero continuar falando sobre a vida de um rei que é impressionante, é um rei de Judá. As pessoas me perguntam assim, eu faço um propósito. O pastor, ele é uma figura que ele tem que promover o bem-estar espiritual e trazer as respostas de Deus para a vida da igreja. Então, eu tenho um compromisso assim, muito sério, junto com toda a liderança e com os pastores de Bom Retiro, para orar por você, e principalmente também para entrar na brecha pela sua vida. O pastor que não ora pelo seu rebanho é um pastor que não protege o rebanho das ameaças. A palavra intercessão, você conhece, ela significa encontro, aonde você se encontra com Deus para pedir favor. Você pede, o menor pede para o maior. A intercessão, ela bloqueia um juízo que é breve demais sobre a vida das pessoas. A intercessão colide com o mundo espiritual maligno e promove a desgraça do mundo espiritual e derrota os planos das trevas. O jejum é uma arma tão poderosa que quando Jesus, ele cita o jejum, ele cita uma vez só, mas escrito em duas porções dos evangelhos, em Marcos capítulo 9 e Mateus capítulo 17, um quadro de infestação demoníaca muito severo na vida de uma criança, um pai desesperado, que não sabe a razão pela qual aqueles espíritos imundos são tão perseverantes, trazendo miséria e drama terrível na vida daquela criança. E mais do que isso, a impotência dos discípulos. Jesus, ele estava orando com mais 3 discípulos, os outros ficaram lá embaixo, e quando ele desce do monte, chamado de Monte da Transfiguração, ele chega nessa cidade, que é vizinha à cidade de Nazaré, vizinha ao Monte Tabor. O pai diz: eu trouxe meu filho, e teus discípulos não puderam expulsar esse demônio. Jesus chama, me traz o menino, faz uma pergunta: desde quando acontece isso? Ele fala: esse menino acontece isso desde a sua infância. Eu já peguei casos de endemoniamento infantil muito severos, gente, muito severos, de crianças. Mas a razão principal são os lares que desgraçam a vida dos filhos. O problema não é a criança, o problema somos nós, os pais. Jesus repreende aquele espírito imundo, a criança é livre,
E os discípulos fazem uma pergunta que eu também faria: por que eu não consegui? Por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus vai dizer: porque essa casta não sai com coisa alguma. Você vai dizer, em nome de Jesus, sai. Ele não sai. Essa casta, essa espécie, tem uma versão que diz, ou essa hierarquia, não sai com coisa alguma, a não ser jejum e oração. Diga, jejum e oração. Todo ano, eu sempre faço jejum, faço um jejum mais prolongado, de 40 dias, e nesse jejum, eu falo com Deus a respeito de cada um de vocês. Eu falo com Deus a respeito das respostas que a gente quer que Bom Retiro dê para uma sociedade que já está vivendo um mergulho num caos, gente sem saber para onde vai, pessoas sem direção, sem identidade, sem autoridade. São lares esfacelados, são vidas querendo buscar em todo tipo de recompensa imediata aquilo que só Deus vai dar. Eu, como pastor, eu tenho que ser aquele vigilante que está na brecha. Ezequiel capítulo 22, verso 31, Deus fala, eu procurei um homem ou uma mulher na brecha e não encontrei ninguém. Esther, no capítulo 4, a rainha Esther, ela tem um encontro com Deus, e ela nem convida, ela faz um apelo às suas damas de honra, para que jejuem com ela por 3 dias, para que a vida dela não fosse tirada. Você vê Esdras, no capítulo 8, falando com Deus, olha Deus, eu tive vergonha de pedir socorro ao Senhor, tive vergonha de pedir socorro ao rei, porque eu falei, não, deixa que meu Deus resolve, está comigo, está com Deus. É isso que Esdras fala, no capítulo 8. Ele fala, mas agora eu posso ser saqueado, posso ser roubado. Os meus filhos, a minha esposa, os meus filhos, podem ser levados cativos, eu posso perder os bens. Então eles jejuam para que Deus dê uma viagem segura. Neemias faz a mesma coisa também no capítulo 8, no capítulo 1 também. Ele jejua por sua família, pela cidade de Jerusalém, por causa dos muros que estão derrubados. O jejum é uma arma que Deus dá para a gente, que vai colocar o inferno de joelhos, mas muito mais do que isso, o jejum é a maneira como nós buscamos a Deus. Diz assim a palavra de Deus em segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2, eu falei um pouco sobre isso de manhã, e agora vou só complementar, trazendo aquilo que é profundo, não aquilo que você já sabe, mas aquilo que você não sabe, mas é que a Bíblia e a Escritura revela. Depois disso, sucedeu que os moabitas, os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá, para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Ele está em casa aqui, ele está no palácio do rei, e alguém entra dentro da casa dele, para trazer uma notícia, que ele falou assim, não existe tempo, acabou o tempo, a ampulheta, sabe quando você vira, e aquela areiazinha vai caindo por aquele funil, e o tempo vai se esgotando. Não é que o tempo vai se esgotar, o tempo acabou, porque esses inimigos, que não é um inimigo, é uma multidão que vem contra ti, elas já estão aqui no batel, estão do lado da tua casa. Então eu estou vindo aqui para dizer para você, que no mundo tereis aflições, a gente passa por crise, todo mundo passa por isso. Não adianta você querer dizer que você é mais especial ou menos especial, porque você não passa por crise, ou porque você passa por muitas crises, porque essa é a regra do jogo. A regra do jogo é a gente viver num mundo atribulado, decaído pelo pecado. Esse é o mundo que a gente vive. Muitas são as aflições do justo, é isso que o salmista diz, mas o Senhor de todos a livra. Agora de Jó, capítulo 5, que fala assim, 6 vezes você será atacado, mas até na 7ª vez o Senhor o livrará. O nosso Deus é um Deus que Ele mesmo se autoproclama socorro presente
no tempo da tribulação. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. É alguém que está sempre pedindo socorro, e aqui, esse rei chamado Josafá, um rei que andou com o Senhor, um rei que recebeu do Senhor forças para construir ou para manter um dos maiores reinos que a gente vê em Israel, no tempo que Israel estava enfraquecido, estava dividido. Nesse tempo aquela nação tinha sido separada por uma guerra civil. O norte, ficaram 10 tribos das 12, chamados Israel, e no sul ficaram 2 tribos, entre elas Judá e Benjamim, que eram chamados de nação de Judá. Israel acima, Judá abaixo, e ele recebe uma notícia e tem medo. Então Josafá teve medo. Todo mundo aqui já sente o medo, porque se você não tiver medo, o medo é que agita a gente para a gente viver. Se a gente não tivesse medo, você imagina, você ia se jogar de um prédio achando que você ia voar. Não faça isso. Você tem que ter medo de altura mesmo. Agora, aqui o que acontece é que essa notícia vai desequilibrar um homem que está acostumado a andar com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 18, ele traz a memória, ele se lembra do Deus que ele serve. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. Ele era o rei de Judá, lembra disso, gente? Ele não era o rei de Israel, ele era o rei de Judá. Ele foi confundido numa batalha. Os chefes dos carros de guerra, dos carros de combate, viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Essa história, em 2º livro de Crônicas, capítulo 18, acontece anos antes. O rei de Israel, Acabe, ele pede ajuda para Josafá, rei de Judá, para ir numa guerra. Só que o rei de Israel, é por isso que a Bíblia diz, sede simples como a pomba, e prudentes como as serpentes, e ele diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas se metem num monte de falcatrua, num monte de negociata podre, e saem ilesos. O tribunal libera eles. O sujeito já foi preso 10, 11, 12, 15 vezes, em assalto, à mão armada, em furtos, em prática e delitos, crimes, ele é solto. Aí o crente, que não é prudente, como a serpente, que não é simples como a pomba, na primeira ele cai na armadilha. Pastor, foi a primeira vez que eu fiz. Aqui, Josafá, ele vai vestido de rei para o combate. Numa guerra, a primeira coisa que você ataca é o quê? É o centro nervoso da nação. Por que você acha que Osama Bin Laden queria jogar aquele avião que caiu na Pensilvânia, no Capitólio, na Casa Branca? Porque ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Você fere a liderança, um povo, uma nação sem líder, é um povo sem direção. Ele bate em debandada. É por isso que as forças das trevas, eles usam de todo tipo de artimanha para derrubar o homem, o sacerdócio masculino. Porque o homem, ele dá direção. A mulher faz algo que o homem não faz. E o homem faz algo que a mulher não faz. Quando você troca os papéis, quando os papéis são trocados dentro de casa, você está estabelecendo uma casa que vai ruir. Aqui Josafá se lembra, peraí, anos antes, 2 capítulos antes, eu estava no sufoco, eu estava perseguido, um pelotão lá, o pelotão de operações especiais, aquela tropa de elite dos inimigos me cercaram, eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Eu conheço meu Deus, não só de ouvir falar, Ele fez algo na minha vida. E aí o que ele faz? Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e a
pregoou o jejum em todo Judá. Não é que um homem ia jejuar, não é que uma mulher ia jejuar. Agora toda a casa vai jejuar. Agora, todos os habitantes daquela região, eles vão jejuar. Mas por que eles vão jejuar? A palavra jejum, tizom em hebraico, nesteia em grego, tem o mesmo significado que é humilhação. Diga, humilhação. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi. Não comeu chocolate. Não comeu banoffee. Não comeu essas delícias que o ser humano gosta de comer, que ativam as nossas papilas, que fazem com que dê água na boca. Pastor, ele não comeu nada, não é que ele não comeu nada, ele não comeu nada desejável, nem carne. Teve vale do Sol Grosso? Ele não veio. Teve vale do Sol Rosa do Himalaia? Ela não veio. Nem vinho entraram na minha boca, não teve alegria. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Daniel vai se humilhar diante do Senhor por uma resposta. Uma resposta. Aqui, no capítulo seguinte, diz que ele está à margem do rio Tigre. E aqui Deus manda um anjo para falar com ele. Ao final de 3 semanas, o jejum é uma humilhação. O jejum é quando você diz no mundo espiritual: eu não tenho força, eu não sei como fazer, não há sabedoria, não há inteligência, não há capacidade minha, então eu estou apelando para o céu. É isso que ele faz, ele apela para Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Eles se reuniram num grande mover no templo do Senhor, mas eles ficaram juntos. Diga, juntos. Lembra que nós citamos aqui Josué 24, 1 e 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava lembrando, e você se lembra, quando chegou ao nosso Brasil, ao nosso país, uma cola chamada Super Bonder. E eles faziam propaganda, colava tudo, gente, cola ferro, cola pedra, cola madeira. Você já fez a bobagem de deixar escapar um pouquinho daquela cola transparente, você colou o dedo, ou colou uma parte da pele, e você ficou com aquilo dias e semanas. O que era? Era cola. O reino de Deus, ele é promovido não por uma pessoa. Jesus diz, quando 2 ou 3 se reúnem, eu estou ali no meio. Em Mateus capítulo 16, em Mateus capítulo 18, verso 18, quando 2 pessoas oram, tudo que você liga na terra, mexe com o céu. Tudo que você concorda na terra, concorda no céu. E aqui, esse rei Josafá, ele está sendo muito esperto. Por quê? Porque ele sabe que a derrota já está definida. Porque vem uma grande multidão. São 3 nações contra Jerusalém. Judá aqui, gente, é um reino muito pequenininho, que só tem uma fortaleza, que é a fortaleza de Jerusalém. Eles vão ser consumidos. É quando você recebe uma notícia, que você fala assim, não tem mais jeito, entrega os pontos, larga os bets, desiste disso. E aí, o que Josafá faz? Ele apela para aquele que não perde. Tem gente que você queria que jogasse no teu time. Você está fazendo um almoço, uma janta, quem você quer no teu time? Você quer o chefe Jacan, do Masterchef, quer ou não quer? Ele tem, gente, do jeito que ele faz, ele bota uma cozinha em ordem. Você não quer? Você quer? Você está com o teu time lá, perdedor, você não quer o Neymar no teu time? Não, talvez o Neymar não. Você não quer um craque de bola, né? Um Haaland, você não quer no teu time? Quer. Aqui ele não está chamando alguém
ele está chamando Deus para jogar no time dele. O jejum, ele fala o seguinte: espera aí que eu vou chamar aquele que não perde. Espera aí que eu vou chamar aquele que é invicto. Espera aí que eu vou chamar aquele que sabe todas as coisas. Aquele que criou os céus, a terra, tudo que é na terra, debaixo da terra e em cima dos céus. Eu vou chamar um aqui, que tentaram matar ele, mas nem a morte pôde lhe deter. Ele ressuscitou dos mortos. Eu vou chamar aquele que os olhos estão sobre toda a terra. Eu vou chamar para a minha vida, para lutar a minha guerra, o vencedor invicto. E aí entra o jejum. Em Mateus 9, os discípulos estão perguntando para Jesus sobre isso. Então os discípulos de João Batista, vieram perguntar: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Há uma dúvida aí. Eu não estou vendo João, eu não estou vendo Pedro, eu não estou vendo Tiago, eu não estou vendo Natanael, eu não estou vendo nem Judas, aquele miserável, jejuar. Mas nós jejuamos, os fariseus jejuam 2 vezes por semana. Você lembra disso? Em Mateus 23, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Lições: não se faz jejum em dia de festa. Não queira parecer espiritual no dia do casamento do teu irmão, no dia que você vai ser padrinho, que a tua filha vai casar, que teu filho vai casar. Não faça jejum no dia do Natal. Sabe, o dia da ceia da Páscoa não é dia de fazer jejum. Aliás, Israel tem um dia específico para jejum. É o dia do perdão. Eles choram, eles se vestem de pano de saco, eles jejuam. Mas nas outras festas é tudo regado. Tem muita comida, a não ser que seja interrompido por uma convicção de pecado nacional. Aí eles param e falam assim: vamos jejuar. Como aconteceu em dia de Nínive. Nós pregamos há 2 ou 3 domingos atrás, 3 domingos atrás, sobre um povo que sobre ele estava o quê? O juízo do Senhor. Ó, já era para vocês. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas a notícia chegou no palácio do rei de Nínive: vamos jejuar. E Deus ouviu o clamor. Está em Joel capítulo 2, fala a mesma coisa. Em Joel capítulo 2 fala assim: se vocês jejuarem, não rasga a roupa, rasga o seu coração. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai te ouvir e vai transformar a maldição numa bênção. Não é um ritual. O jejum, ele atrai Deus para a sua vida. Não é que você vai manipular Deus. Olha, Deus, eu jejuei um dia, eu jejuei semana passada, eu tirei o pão de forma que eu gosto, eu tirei o cafezinho, e agora você está obrigado a fazer o que eu estou te pedindo. Não é isso. O jejum, gente, não é uma maneira de você colocar Deus na parede, como dizer assim: agora você vai ter que me obedecer. Deus não é gênio de lâmpada, que você esfrega e tem direito a 3 desejos. Não é isso. Mas o jejum, ele busca algo chamado intimidade. Haverá dias, e Jesus está se autoproclamando noivo da igreja, que o noivo será tirado, e aí vocês vão jejuar. Para quê? Para buscar de novo aquilo que se perdeu. Nós jejuamos para buscar ao Senhor. Quando você jejua, querido, você perde as suas forças. Durante esses 40 dias, teve dia que eu estava aqui pregando, tonto, fraco, de fraqueza. Eu deixo até a pastora Fabiola dirigir o carro. Mas não tem a ver comigo. Tem a ver com uma busca que eu faço para Deus. É uma busca que eu pergunto para Deus: e aí, Deus? Você não vai fazer nada? Só não está vendo o que estão fazendo comigo? Olha para os inimigos que estão chegando. São 3 nações, é uma grande covardia, é uma confederação. Está lá, são os países do eixo, invadindo a França. Eles estão derrotando aqui no meu teatro de operações. Eles não estão só me ameaçando, eles invadiram, eles estão no bairro vizinho. Eu acabei de receber uma notícia de que não vai dar, de que eu não vou conseguir, que eu vou perder aquilo que eu conquistei. É isso. O nosso Deus não julgará. Ó, nosso Deus, aqui é uma outra, aqui tem outra coisa aqui.
ele está falando com Deus. Deus, não é o Senhor Deus sobre a terra? Não é Deus sobre todas as nações? Não foi o Senhor que tirou a gente do Egito? Não foi o Senhor que carregou a gente nos 40 anos de deserto, que nos alimentou? Não é o Senhor que nos colocou? Aqui, construímos esse palácio para o Senhor, e aí agora está vindo aqui alguém dizendo que vai tomar da gente aquilo que só deu. Já imaginou tomar tua casa? Já imaginou tomar teu filho para as drogas? Já imaginou tomar aquilo que você tem valor? Você fala, não, Deus, arregaça as mangas. O Senhor não vai fazer nada? Essa é a grande pergunta que, na verdade, tenta mover o coração de Deus para a causa de Josafá. Ele vai dizer mais: não tenho o que fazer, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer. Pastor, isso aqui eu nunca experimentei, não sei o que fazer não. Quando você chega numa hora da sua vida, que há um problema que você não sabe resolver, o que você faz? Chama o professor. Professor, como é que é a história? Volume do cone, você lembra do volume do cone? Lembra? Altura vezes πr ao cubo sobre qualquer coisa. É isso aí. A fórmula está aqui na minha cabeça. Só que aí você não tem altura. Raio, pronto. Aí você não tem altura. Fala, povo lindo do Senhor na Itália, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e dias 20, 21 e 22 de outubro agora de 2023 estaremos juntos na Itália. Então reúne todo o povo italiano, reúne todos os brasileiros na Itália, todos aqueles que querem receber do Senhor para se encontrar com a gente em Bolonha. Esse vai ser uma imersão, esse vai ser um tempo em que você vai aprender mais do Senhor, que você vai aprender a libertar cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, e vai poder experimentar o poder de Deus na sua vida. Eu fui convidado pela associação Filipenses 4:13 para ministrar uma conferência de imersão na área de guerra espiritual. É imperdível. Eu vou deixar o número de contato para você se inscrever e também o e-mail para você entrar em contato. Deus te abençoe. Eu espero você na Itália. Bolonha vai ser uma bênção. E aí você pergunta, professor, como é que eu descubro a altura do cone? Você nasceu sabendo? Você lembra que você ficava brincando de, talvez, passar a marcha? Se você é novo, você não sabe nem o que é a marcha, você não sabe nem o que é um veículo mecânico, câmbio mecânico, você já está no automático já, você acelera e vai, nem sabe nem o que acontece. Mas você chama o professor, papai, você me ajuda? Mamãe, como é que é mesmo? Eu passo a marcha, eu boto o câmbio para a esquerda e para frente, acelera, tira o pé da... Não, tem que ligar o carro primeiro, meu filho. Não é assim não. Você tem que soltar o freio de mão. Porque existem problemas que a gente não sabe resolver. O orgulhoso fica quieto, não pergunta nada, diz eu me viro, eu vou aprender sozinho, eu sou autodidata. Mas aquele que está experimentando uma derrota, ele nem entrou em campo, ele já sabe que já era para ele. Ele nem foi, ele nem colocou as luvas, ele já foi nocauteado. Eu não tenho forças, eu não tenho sabedoria. Não é só porque se eu tivesse sabedoria, eu resolvi o problema com uma boa conversa. Mas não vai dar, eles não vão conversar não. Eles estão vindo para fazer guerra. E ele vai falar mais. Os meus olhos colocam a esperança no Senhor. Porém os nossos olhos estão postos em Ti. E todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Eu cansei de fazer, eu tenho feito. Outro dia eu achei todas as minhas listas de oração dos impossíveis, desde 2006, que foi quando eu comecei a fazer isso. Eu comecei, virava o ano, eu falava assim, irmãozinho, antes de virar o ano, vamos fazer a lista de impossíveis para o ano que vem. Gente, eu comecei com Fabíola a juntar eu e ela, só eu e ela, para falar com Deus a respeito daquilo que era impossível para a gente. O jejum, gente, ele tem que ser combinado com fé. O jejum tem que ser combinado com oração, porque se você só corta o alimento da sua vida, você está fazendo uma boa dieta,
Você está fazendo uma boa reeducação alimentar, mas não tem poder espiritual nenhum. É como alguém que faz uma greve de fome com fim político, com fins de chamar atenção para uma causa. Não é isso. O jejum, ele entrega para Deus. Deus, a partir de agora o Senhor faz em meu lugar. Se o jejum entrega os projetos, os planos na mão do Senhor. Quando você jejua, você já está fraco, querido. Você já está derrotado. Mas você desiste de lutar com as forças da carne. Você desiste de lutar com as suas... Ai, pastor, eu já tentei de todo jeito. Eu já fiz, eu já falei, eu já reclamei, eu já ensinei. A pessoa não aprende. Olhe para mim. Essa casta não sai com coisa alguma, a não ser o jejum e a oração. A oração, ela tem que estar na mesma receita, onde você coloca a fé, tem que estar na mesma receita, onde você coloca o jejum. O jejum e a oração, sem fé, elas não passam, não ultrapassam os muros da sua casa. Aqui, ele vai dizer, os meus olhos estão no Senhor e te veem. E aí Deus responde. Deus ouviu a todos, dai ouvidos, todo Judá, aquele povo todo, e vós, moradores de Jerusalém, a cidade onde se reuniram no templo, e tu, ó rei Josafá, você que provocou isso, você que chamou todo mundo, você que diz, vamos jejuar, vamos orar, chama você, eu ouvi a cidade ameaçada, e eu vi o povo de Judá que veio ajudar em oração, eu ouvi todo mundo. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí Deus falou assim, deixa que eu resolvo. Ó, tá comigo, tá com Deus. Você já viu alguém falar isso? Pode descansar. Estou cansado, então vai dormir, quando você acordar vai estar pronto. É isso que Deus faz quando nós buscamos a Deus. Nem todo mundo pode jejuar. Você toma uma medicação, você não pode, pastor, tem que comer, porque é uma exigência médica, então você não vai desobedecer, porque você vai estar sendo rebelde. Você trabalha com máquina pesada, você é piloto de avião, como é que você vai jejuar e desmaiar no voo? Já imaginou? Já imaginou, gente? Atenção, senhores passageiros, não vou nem falar aqui para você não ter medo, porque o povo já tem medo, e não precisa ter medo nenhum. E aqui, Deus ouve a todos. Agora, pastor, eu já jejuei e Deus não me ouviu. Vamos ver por que Deus não ouve? Por que Deus vai ouvir Josafá e Deus não ouve a gente? Isaías 58:3 é uma descrição bíblica do que é o jejum verdadeiro. Dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Por que você não me ouve, Deus? Nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas, Deus nem me viu, Deus nem me vê. Vou dizer por quê, eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Quer que eu resuma tudo numa frase? Jejue de pecado. É isso. Jejue do pecado. Porque o jejum com pecado não é ouvido por Deus. Está claro assim? Seja honesto no seu trabalho. Porque senão Deus não vai te ouvir. Sabe o que ele está falando dos empregados? Ele está falando de gente que comete injustiça, que entrega o serviço e não recebe a recompensa financeira. É isso que ele está dizendo. Do caloteiro, está vendo o caloteiro? Ele não ouve o injusto. Você está entendendo isso? Ele está dizendo, o que adianta? Tem uma versão, é NVI, fala assim, vocês jejuam e o jejum de vocês acabam com socos e brigas brutais. Você acha mesmo que eu vou ouvir? É isso que ele está dizendo. Por que Deus não me ouve? Eu vou dar para vocês aqui, o jejum de aparências é inútil. Vocês se humilham ao cumprir rituais.
Não, jejuei. Os fariseus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo do endro, do cominho, do hortelã. É isso. Curvam a cabeça como um junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? É quando você faz porque quer fazer. É gente que vem à igreja para vir à igreja. O que você veio fazer? Não sei. Vim aqui porque alguém me trouxe, meu pai me trouxe, minha mãe me trouxe, minha filha me trouxe. Tive um pastor, ele já está com o Senhor, ele era pastor da Igreja Batista do Morumbi, foi meu professor no seminário. Quero citar aqui para a memória dele. Pastor Ari Veloso, pensa um homem de Deus. Um palmeirense, homem de Deus. E ele dizia o seguinte: uma multidão segue a Jesus. E uma multidão segue a multidão. É disso que ele está. O que ele está fazendo? É um ritual. Não há motivação de adorar a Deus. Não há motivação. O que você está fazendo? Não, eu vim aqui para Deus falar comigo. Eu vim aqui para entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Eu vim aqui porque Ele é meu. Não é porque Ele vai me dar coisas boas. É porque Ele é Deus. E toda adoração deve ser dada ao Senhor. Ele está falando, não adianta você cumprir. Eu fui católico, vocês sabem disso. E aí, como católico, eu achava que indo na missa, eu ia ser beneficiado. Não, Deus viu que eu fui na igreja. Então Deus vai me proteger de todo mal. Deus viu que eu comi lá, fui para a comunhão. Você está lá de corpo presente. E bora, pastor, porque já deu tempo, eu quero ir para casa. Porque hoje tem os cavalinhos do Fantástico. Hoje eu quero ver que meu time derrubou o gigante. O São Paulino ali. Quando o jejum se torna um ritual, ele não tem poder. É um chamado jejum de aparência. Viu como é que é o jejum forte? Se não é para Deus, gente, nem jejum não é. Fala todo o povo, Zacarias 7,5, dessa terra, e é o sacerdote dizendo, quando jejuastes e pranteastes, no 5º e 7º mês, 2 festas de jejum. Durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? O que você fez no jejum? É isso que a cabeça da gente, o foco da gente, tem que estar em Deus. Porque senão não é jejum. Se não é para Deus, não é jejum. Existe uma inútil busca de reconhecimento. Mateus capítulo 6, quando jejuarem, não mostra uma aparência triste como os hipócritas. Pois eles mudam de aparência. Muda a aparência, olha só, diga aparência. São pessoas que querem dizer, olha como ele é espiritual, pastor. É isso, ele está jejuando. Ele vai dizer, mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam de que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem no secreto. O seu pai que vê no secreto o recompensará. Jesus não está falando aqui para você não contar para a tua esposa, para o teu filho, que você está jejuando. Não é isso, você pode falar. O que você não pode é buscar ser chamado de elite espiritual, ganhar, usufruir de uma posição espiritual por causa do jejum. É isso que ele está dizendo. Quando você jejua, você não está jejuando para as pessoas, você está falando com Deus. Você está dizendo para Deus, eu não suporto mais. Você está dizendo para Deus, socorro. A palavra nesteia, tison, significa clamor humilhante, chama súplica. As pessoas que jejuam, eles reconhecem que não existe mais esperança. Pastor, não consigo jejuar. Se prepara, haverá dias em que o noivo será tirado, você vai ter que jejuar. Você não jejua? Pode preparar, querido. O jejum não é uma prática estabelecida, jejum uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Gente, o jejum é um voto seu com Deus. A não ser que a liderança diga, gente, vamos jejuar.
dia 1º de outubro. Vocês vêm no culto da noite, o culto da noite tem cadeiras vazias. Vem no culto da manhã. Não tem vaga, não tem estacionamento, as classes ficam lotadas, as escolas bíblicas, tem lugar mais não. Dia 1º de outubro nós vamos fazer uma assembleia aqui, se passar tudo pela diretoria, pelo CAF, para comprar essa casa do lado, cujo morador veio pedir para a gente. Eu falei para vocês semana passada, retrasado. Gente, isso está acontecendo, sabe por quê? Porque tem gente que está orando e jejuando. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus fala no Salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança. Nós não estamos construindo nada para a geração da gente. Quem aqui é crente, já recebeu Jesus e foi batizado? Levanta a mão. Você já está salvo. Se a trombeta tocar agora, querido, presta atenção, os teus pecados foram apagados. Você foi selado com o Espírito Santo na hora que você creu. Nem tenha dúvida. Se a trombeta tocar, você vai subir. Sabe quem vai ficar? Aqueles que vêm depois de nós. A geração se põe e levanta uma outra geração. Nós estamos preparando tudo para uma próxima geração. É isso que Bom Retiro está fazendo. Não é só mais conforto, não é só mais sala, não é só mais estacionamento, não é só mais um lugar para... É uma próxima geração. É isso que ele está fazendo. O mundo espiritual, gente, recua quando? Quando a tua vida espiritual é colocada à prova. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. Deus transformou uma crise numa bênção. Há um lugar chamado Vale de Beraca, ou Beracá, como dizem os judeus. Fica ao sul de Jerusalém, estrada para Hebrom, é território da Palestina, autoridade palestina que manda ali. Você não vê judeu, só vê árabe. Então você vem descendo para o sul, chega em Hebrom, mas antes, no meio do caminho, tem uma cidadezinha lá, tem um posto de gasolina, vende um kebab bom, vende umas comidas muito boas. Eu sei porque eu passo por lá e eu falo, não, vamos fazer aquela parada, que a gente come aquele quibe, come aquela comida, eles pegam, não vou falar não. Uma comida muito boa, que está na hora da janta para alguns, não vou falar, para não, né? Toda vez que eu estou com fome, eu falo de comida. Fabíola falou comigo, para com isso. Você estava com fome hoje, você falou em comida no culto de novo. Mas ali tem um lugar chamado Vale de Beracá, o Vale de Beraca, e ali Deus transformou aquela confusão em bênção. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar, não escapou nem um só dos inimigos. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso que aquele lugar é chamado Vale da Bênção até o dia de hoje. A mensagem de Deus hoje para o teu coração é muito simples. Não importa o tamanho do gigante, nem do inimigo, nem do exército inimigo, nem da ameaça, nem da sombra que está pairando sobre sua vida, nem sobre as dificuldades que você tem, nem sobre os sonhos que você imagina. Pastor, meu sonho pode ser coisas que vão desde uma viagem, a troca de um carro, a mudança de um endereço, a um lugar ministerial, a uma bênção familiar, a uma recompensa financeira, a uma reunião da sua casa, a uma restauração do laço familiar. Não importa o tamanho. Na hora que você se humilha, na hora que você dobra o teu coração, na hora que você busca Deus, Deus ele responde. E Deus respondeu porque o rei sai do trono, ele sai da pompa, ele sai do seu lugar, onde todo mundo acha que ele não precisa de Deus. Gente, enquanto você acha que você não precisa de Deus, você vai continuar girando em círculos na sua vida. Enquanto você acha que você pode lidar com as coisas, é pena que a gente se converte muito velho. Muitas conversões são tardias, sabe por quê? Porque quando a gente é garoto, a gente é novo, a gente acha que a gente pode muita coisa. Aí depois que você chega, que teus cabelos começam a cair ou ficar brancos, aí que você diz, eu podia ter tomado um caminho diferente na minha vida. Eu podia ter vivido momentos, experimentado e tido respostas do Senhor há muito tempo. Mas o coração orgulhoso
Ele diz para Deus: Deus, eu não preciso de você, eu vou fazer do meu jeito. Quer fazer do teu jeito? Você vai chorar. Você ainda vai ter tempo para chorar. Os princípios de Deus são inquebráveis. Ele não vai te amarrar para dizer assim: não, não faz. Deus, se for da tua vontade, me mata. Ele não vai fazer isso. Primeiro que a vontade do Senhor não é que ninguém morra, é que se converta e viva. É muito claro e você sabe o que tem que fazer. Só que a desobediência está na carne do ser humano. Pena que a gente vai conhecer Deus, às vezes, tarde demais, e a gente começa a ver que o mundo desfacelou do lado da gente, a gente fala assim: não tem mais esperança. Mas, aqui, Deus levanta a bandeira da esperança. Josafá, cercado, enfraquecido, despreparado, surpreendido, se junta com o povo para buscar ao Senhor. Reconhece, o nome disso é arrependimento. Nós não temos força, nós não somos inteligentes o suficiente, nós não temos sabedoria acumulada, mas os nossos olhos estão no Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu gosto como esse texto termina após o recuo do mundo espiritual. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa, ao seu palácio em Jerusalém. O homem que vivia em paz foi incluído, foi colocado no meio de uma guerra que ele não podia vencer. Ele chama um Deus que vence guerras, ele se humilha diante do Senhor, e a maneira, hoje nós não tivemos tempo de trabalhar isso, com que os inimigos são destruídos é uma maneira assim inusitada demais. Os reis de Moabe e Amon são primos, eles resolvem destruir a terceira nação, o rei de Edom, os chamados meunitas, e no final, eles mesmos se destroem. Um mata o outro. Deus fala: essa luta, você não pode, você não vai ter que lutar. Fica parado. Louva o Senhor. Porque essa luta você não vai ter que guerrear. Amém? Feche teus olhos. Existem lutas que você sabe que você já perdeu, ou você sabe que você vai perder. Existem situações, e aqui Deus tem uma maneira assim muito particular de falar com cada um de nós. Cada um de nós recebe a voz do Espírito dentro da realidade que ele está vivendo. Você que sabe qual é o teu aperto, você que sabe o cerco que você está vivendo, você que conhece o lugar que você está sendo imprensado, espremido. A hora de buscar a Deus é hoje. A hora da gente se humilhar e falar: Deus, eu não posso. Eu estou cercado, eu não tenho força, mas eu quero colocar os olhos no Senhor. Gente, pensa numa oração que Deus ouve. É a oração do humilhado. Os humilhados, queridos, são exaltados. Quando você se sente a última bolacha do pacote, você é orgulhoso, você não busca Deus, você é o astro, todo mundo tem que tocar a bola para você, porque você é que é o cérebro, mas na verdade todo mundo aqui é Pink. Lembra do Pink, o cérebro? Todo mundo aqui, gente, tem algo na vida que a gente não consegue resolver. Você pode olhar e se comparar com alguém, se achar melhor, se achar pior. Aqui todo mundo é igual. E se você quer dizer para Deus: Deus, eu estou clamando aqui, eu estou me humilhando, para que a tua mão poderosa venha em meu favor. Você quer isso? Levante sua mão. Eu preciso disso, eu sou pastor, eu preciso disso. Eu preciso de respostas que eu não tenho, mas o meu Pai, que me vê em secreto, me recompensa.
Pode baixar sua mão. Se existe alguém aqui que hoje quer dizer para Deus: Deus, quero consertar minha vida contigo. Você talvez viva de ritual, de experiências religiosas. Não é nada disso. Você não precisa de nada disso. Você precisa fazer uma aliança com Jesus, para que o Pai tome lugar no trono da sua vida, se assente no teu coração, para que o Espírito de Deus passe a te ensinar e a governar a tua história. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Se você quer, só levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se você ainda não foi batizado, Deus abençoe. E você precisa: pastor, eu quero ser batizado. Levante sua mão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos orar? Todos vocês que precisam do milagre, todos vocês que querem clamar ao Senhor, todos vocês que querem consertar a vida com o Senhor, todos vocês que querem entregar a vida a Jesus, nós vamos cantar uma canção. Vou pedir para que vocês venham à frente. Nós vamos orar por vocês, vamos orar juntos, clamando como Josafá e todo Judá. Pai querido, nós essa noite nos juntamos ao povo de Jerusalém, de Judá, e ao rei Josafá. Nós reconhecemos aqui que nós fracassamos e não temos forças. Nós reconhecemos aqui, Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos aqui, Pai, que quando nós oramos, o Senhor ouve do céu, que o Senhor luta as nossas guerras. E o que eu quero pedir essa noite é que os inimigos dos teus filhos, que tudo aquilo que tem imprensado o teu povo, seja dizimado, e que o Senhor seja glorificado, e que teus filhos vejam a bênção do Senhor. Que os teus filhos, Pai, percebam que o Senhor preparou o vale da bênção, que toda crise seja transformada em bênção, que toda notícia triste termine como terminou o capítulo 25 dos Coríntios, numa grande festa, onde nós recolhemos as bênçãos do Senhor, sem fazer força. Abençoa o teu povo, abençoa Bom Retiro, Senhor, abençoa essa liderança, abençoa cada um dos irmãos e irmãs que tem ajudado a erguer as mãos como intercessores, que tem jejuado, cada pai, cada mãe que tem levantado um clamor diante do Senhor. Recompensa, Pai, os teus filhos que têm no secreto te buscado. Que a mão do Senhor, Pai, favoreça o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo? Levante sua mão. Aliás, antes de ir, esse mês de outubro, nós teremos eleição do Conselho Tutelar em Curitiba. Quero muito que você ore. Nós vamos orar por uma pessoa que as igrejas têm orado, para ser voz do Senhor no meio do Conselho Tutelar. Nós precisamos de representante lá. Nós vamos orar na véspera dessa eleição por essa pessoa. É membro aqui de Bom Retiro, para que essa mulher de Deus seja a voz do Espírito Santo naquele lugar. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém, 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 gente. Deus abençoe. Uma boa semana. Quarta-feira a gente se encontra aqui. Fica na paz.